Alô, meus amigos! Bem, estamos aqui, mais um vídeo do nosso curso Renewing Minds. E como eu falei no último vídeo, né, a gente quer compartilhar com vocês 6 atitudes que nós temos que vigiar para poder começar a controlar as nossas fontes de pensamentos, né? Porque como a gente falou, né, pela fé... Hebreus 11:11. Pela fé, Abraão e a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, receberam a capacidade de ter um filho. Né? Isso foi uma coisa positiva, mas a gente tem que entender que também isso pode ser reverso, né? Porque se você também começar a ter fé, né, numa coisa negativa, aquilo também vai se tornar realidade. Por exemplo, no livro de Jó, né, Jó fala lá, né? Tudo aquilo que eu sempre... pensei, que eu sempre temi, exatamente essa palavra, tudo aquilo que eu sempre temi me sobreveio, né? Ou seja, aquilo que ele sempre estava pensando, aquilo que ele sempre estava com medo, aquilo que ele sempre estava esperando, né? Aconteceu de verdade na vida dele. Então a gente tem que começar a controlar o que a gente pensa, como a gente pensa, para que a gente possa viver realmente o melhor de Deus nessa terra. Então eu queria falar para vocês de 5 atitudes que nós temos que tomar quando a gente perceber essa fonte, essa linha de pensamento, de atitude que a gente vai tendo. A primeira dela aqui é criticar. Ou seja, muitas vezes a gente tem esse espírito crítico, né? A gente começa falando, nossa, mas a cor daquele carro não é legal. Ah, não, você viu o trabalho que ele fez? Não foi legal também. Não, você viu aquela palavra que ele trouxe, ou aquela história que ele contou, coisa horrível. Então, quer dizer, quando a gente começa a ser muito crítico, né, a gente começa a gerar automaticamente pensamentos negativos na nossa mente. Então, quer dizer, a gente tem que começar a olhar as pessoas e as situações com um olhar mais de encorajamento, né, de alegria, de misericórdia sobre a vida das pessoas, né, porque a mesma misericórdia que eu quero para a minha vida, né, eu também tenho que exercer sobre a vida das pessoas. Né? Então, a gente tomar muito cuidado quando a gente começa a ter pensamentos ou conversas críticas, né? Começar a criticar. Para aí, falando, peraí, me desculpa, misericórdia, Deus, eu não quero ser assim, eu quero mudar, e começa a ver começa a procurar uma outra perspectiva nessa situação que você está sendo crítico, entendeu? Então, estou trazendo aqui algumas ideias assim, para você tomar cuidado, como a gente pensa, como a gente age. A segunda é reclamar. Já viu aquela pessoa que reclama demais? Nossa, o dia hoje está ruim, não, a comida está horrível. Nossa, eu cheguei aqui no trabalho, nossa, tá um cheiro horrível esse lugar. Ah, não gostei dessa cor, né? Tá sempre reclamando. Nossa, não, recebi pouco, meu salário tá horrível, meu patrão é difícil. Então, quer dizer, quando a gente começa a reclamar de tudo, né? A gente começa também a ter esse pensamento negativo, criar essa energia negativa sobre nós, né? E o que a gente vai atrair com isso? Só coisa negativa. Né? Então a gente tem que começar a vigiar para que a gente realmente não entre, né, nessa vibe aí, nessa vibração. A terceira é preocupar, né? Como a gente falou aqui de Jó, né? O que aconteceu? De tanto que Jó preocupou, como o que ia acontecer com os filhos, né? Se você ler a história de Jó, ele conta lá que ele fazia sacrifícios e tal, né? Para os pecados que os filhos ele nem tinha ainda cometido, né? Então, quer dizer, ele era um cara que estava sempre preocupado, ou seja, você está você está já ocupado com a coisa que nem aconteceu ainda, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente começa a se preocupar muito com as coisas, com o futuro, com o que vai acontecer e tal, a gente deixa de viver o presente, né? E a gente, muitas vezes, se preocupa, né? Se ocupa antes da hora com coisas que, na realidade, nem nunca vão acontecer, né? Então, a gente tem que realmente visitar isso aqui, né? A gente tem que entender que Deus criou o céu e a terra e todas as coisas que nela existem, né? Ele me criou para ser imagem e semelhança dele, ele tem bênçãos para a minha vida, eu sou filho amado, filho querido, e ele tem grandes coisas para realizar na minha vida, né? Então, eu sou protegido, eu sou guardado, né? Estou debaixo da asa do poderoso, né? No esconderijo do Altíssimo. Então, Salmo 91. Então, a gente tem que deixar de se preocupar e descansar em Deus,
né? O descanso em Deus vem dessas atitudes, dessa fé, dessa linha de pensamento, né? Outra coisa que a gente tem que começar a se preocupar também é deixar de ser simpático ou simpatizar com coisas negativas, né? A pessoa chega para você, começa a meter o pau em outra, não, fulano é isso, aquilo. Não, a gente não pode simpatizar com isso. A gente não pode começar, não, é verdade, aquele cara é isso, cara é aquilo. Não, a gente tem que começar a cortar o mal pela raiz. Não se simpatize com coisas que são negativas. Não, ó, o mundo está terrível, você viu lá a guerra lá no Israel, a Rússia com a Ucrânia, o mundo vai acabar. Não, não vai acabar, as coisas vão acontecer, Deus está no controle, está tudo certo. Eu tenho que ter fé nas promessas de Deus, nas coisas de Deus, né? Então a gente tem que parar de simpatizar com coisas negativas. A pessoa chegou com pensamento negativo, não, os Estados Unidos é ruim, é horrível, não, que não sei o quê, que no Brasil era muito melhor e tal. Não, tudo bem, mas eu não tenho que ouvir isso, sabe? A minha mente já vai para outro lugar, eu já não me simpatizo com isso, eu saio dali, né? Eu tento contornar a linha de pensamento da pessoa. Se eu ver que a pessoa realmente está atrelada naquilo ali, não consegue mudar, eu abro mão, não vou entrar em atrito, vou sair, vou procurar outra coisa para fazer, mas eu não vou ficar ali alimentando, né, a fé que aquela pessoa tem, né, nas coisas negativas, e nem vou compartilhar dessa linha de pensamento ou deixar que aquilo entre no meu coração. Então eu vou realmente sair fora daquilo ali, eu não vou me simpatizar com isso, né? E por último, catastrófico. É aquela pessoa, não, o mundo vai acabar, né? A guerra, a Rússia está entrando em contato com a China, eles vão destruir o mundo todo. Você viu os navios da Rússia chegaram a Cuba, os Estados Unidos mandou um submarino atômico, vai começar a Terceira Guerra Mundial e tal. Não, sai fora disso, né? Porque isso aí só vai te trazer peso. Vocês estão me entendendo? Então, quer dizer, a gente tem que monitorar e cuidar do que a gente tem escutado, do que a gente tem pensado, para a gente começar ao quê? Transformar a maneira como a gente pensa, né, e direcionar ela para aquilo que a gente espera, para aquilo que a gente deseja trazer à vida, né? Ou seja, direcionar aquilo para aquilo que Deus quer fazer na minha vida, para aquilo que Deus quer me usar, né, para que eu seja canal de bênção dele, para que então eu crie essa fé em mim, para que Deus entregue em mim a capacidade de trazer aquilo à vida. Joia? Então, preste atenção. 5 atitudes que temos que vigiar. Não seja crítico. Não seja reclamão, sai reclamando de todas as coisas. Não fique preocupado com nada. Se preocupe com as coisas de Deus. Né? Busque primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas os serão acrescentadas. Né? Não se simpatize com nada negativo e nem seja catastrófico e nem se envolva com pessoas assim. Então, vigie essas 5 atitudes aqui que você pode desenvolver no dia a dia para que você possa realmente direcionar a sua fonte de pensamento para aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Joia? Um abraço e até a próxima. Nos vemos no próximo vídeo.